me alcançou. E eu me encontrei com um pastor, né? Que eu tenho uma loja lá na periferia de água. Esse pastor Legal. comprava água lá comigo lá, né? Aham. Sempre comprava alguns galões, pastor Nilton, né? Lá da Quadrangular. E um dia ele chegou para mim, foi engraçado porque um dia ele chegou para mim e falou assim, pô, te achei na loja. Eu tava fechando a loja. E ele falou assim para mim, pô, posso falar com você 2 minutos? Eu falei, pô, pastor, pode falar até 2 horas. E ele chegou para mim e falou assim, pô, que eu vou te falar algo de Deus, que eu já tô para te falar há algum tempo. E realmente, porque os funcionários falavam para mim, ó, pastor Milton quer falar com você, quer falar com Aham. você. E eu nunca conseguia falar. E nesse dia ele conseguiu falar. Foi engraçado que ele chegou para mim e falou assim para mim, teu tempo acabou. Eu falei, pô, pastor, eu vou morrer? Né? Porque a gente, pô, então eu vou morrer. Ele falou, não, tá entendendo. Teu tempo acabou, você é um escolhido de Deus. E realmente eu já estava num processo que eu estava cansado do mundo, né? Uma das coisas antes da minha conversão é que eu joguei muito em maquininha, né? Eu tinha esses vícios, nunca deixei faltar nada em casa, sempre tive a minha responsabilidade com a família. Mas por esses vícios também você deixa de prosperar para aquele lado, de às vezes pintar uma casa, fazer uma reforma. Eu tinha a minha casa própria, tinha. Minha filha, plano de saúde, para tudo, beleza. Uhum. Mas você deixa de fazer outras coisas, porque o vício eles Uau. consomem isso. Né? E eu acabei saindo de um bar, né? Onde eu frequentava muito, isso era meia-noite. Isso aí marcou minha vida. Quando foi meia-noite, eu peguei o meu carro, eu indo para casa, eu dentro do meu carro falei com Deus. Eu falei assim, Deus, eu não quero mais viver desse jeito. Muda a minha história. Foi desse jeito que eu falei com Deus. E quando eu cheguei em casa, eu vi aquela cena da minha esposa dormindo, minha filha. E porque isso me trazia angústia, porque às vezes eu gastava R$ 500 no final de semana, jogando em máquina e tal, e quando eu teria ter pego minha esposa, a minha filha, e ter ido passear, ir num shopping. Uhum. E eu gastava, então isso trazia muita angústia para mim. E eu pedi a Deus justamente porque eu não queria mais sentir aquilo, esse tipo de angústia, né? Porque eu sempre fui uma pessoa assim, responsável com a minha família, mas eu tinha esse lado do mundo, esse lado que me consumia, né? Porque Uhum. era como uma válvula de escape para mim. Porque de tanto eu trabalhar, eu tinha esse momento de tomar uma cerveja, né? De ir para a máquina. Só que isso estava me fazendo mal, né? E aí, esse dia eu cheguei e falei com Deus, e quando eu cheguei, eu olhei para minha esposa, minha filha, e aí eu me encontrei com esse pastor, e terça-feira eu fui o primeiro contato com a CAP, né? Pô, a CAP é a minha família, assim. Eu sempre falo lá, porque é realmente uma família, e eu falei, quando o Papai do Céu me levar, eu quero estar na CAP. Não sei o estado que eu vou estar, né? Mas quero estar na CAP porque a CAP, para mim, é uma referência, Uhum. né? O senhor é uma referência para mim, né? Pela tua fé, por tudo que nós vivemos de lá para cá, né? Essa trajetória toda. Mas voltando rapidamente a falar da minha conversão, e aí quando foi na quinta-feira, eu estava ouvindo a pregação, né? E aí foi feito o apelo. Mas foi uma coisa automática minha. Uhum. Eu estava precisando, eu já não estava mais aguentando viver. Depois que eu me converti, que eu aceitei Jesus nesse dia, foi algo assim, para mim impactante, porque quando eu abracei e veio uma oração sobre mim, ali eu senti o Espírito de Deus em mim. Porque eu saí dali em êxtase, eu sentei no banco, parecia que eu não estava na igreja, eu falava comigo mesmo, caramba, uma coisa que me impactou muito na Uhum. minha caminhada, né? E dali para cá eu vivi alguns momentos, né? Legal. Momentos esses que de com Deus, né? Com Deus, porque assim que eu aceitei Jesus, as coisas começaram a tentar me travar. Por exemplo, eu estava indo para Nilópolis, eu bati no carro, na traseira de um carro, olha só como é que o inimigo é sujo. E aí eu bati, quando o rapaz saiu, pô, aí quando ele viu, pô, Renato, aí, falei, não, vou pagar teu prejuízo. Aí pedi ele para uma oficina, paguei a traseira do carro dele, que eu encostei. Só que quando eu fui deixar minha irmã lá na Peripiri, que ela trabalhava lá, e lá eu falei, pô, quando acontece alguma coisa assim de data, de número, eu jogava, fazia jogo, né? Falei, pô, vou jogar na placa do meu carro. Aí o Espírito Santo, não, você aceitou Jesus. Eu falei, pô, vou jogar. Aí eu falei, vou, jogo, não jogo. Falei, Fernanda, solta aí que eu tenho que ir embora. Aí fui embora. Quando chegou às 6 e pouca, o bicheiro chegou perto de mim e falou, cara, preste um dinheiro aí. Eu falei, que dinheiro? Ele falou, pô, não acredito. Pô, quando ele botou assim a placa do meu carro todinho na cabeça. E aí eu falei, caramba. O rapaz que viu o acidente em frente ganhou 16 mil. Que viu o acidente, ele notou as placas, ganhou e jogou. E eu cheguei a falar isso para a igreja. Talvez eu teria ganhado quanto naquele dia? Porque as minhas pools eram pools de muito valor. Uhum. Então, no mínimo ali 40, 60 mil, 70, não sei. Uhum. Mas o bom foi eu não ter jogado. Porque se eu jogo e ganho esse dinheiro, com certeza eu não ia estar na igreja. Porque com esse dinheiro eu poderia
voltar, então a minha salvação é um valor incalculável. Uau. Então, essa atitude que eu tive foi a atitude certa.